Olá, você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos a falar com Deus nesta hora, mas eu quero deixar o título dessa mensagem para você primeiro, que é: pode a origem de alguém obstruir seu sucesso? Pode a origem de alguém obstruir seu sucesso? Oremos. Meu Deus, no nome de Jesus, obrigado por este momento, te agradeço pela bondade do Senhor todo este dia para conosco. Eu e esta pessoa que assiste este vídeo, Deus, temos necessidades e o Senhor conhece todas elas. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor para visitar, ó Deus, o mais profundo dos nossos corações e de nossas mentes, o mais profundo, ó Deus, das nossas ansiedades, e cuide de cada uma dessas áreas nas nossas vidas, meu Deus, no nome de Jesus. Eu oro por ela, oro pelos familiares dela, pelos amigos desta pessoa que ora comigo agora, pedindo a bênção do Senhor na minha vida e na vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Pode a origem de alguém obstruir seu sucesso? Vamos ler a Josué capítulo 15, a parte B do versículo 12. Eu gosto de ler partes de versículo para a gente completar o entendimento. A parte B do versículo 12 e a parte A do versículo 13 e depois o versículo 14. A parte B do versículo 12 diz assim: são estes os termos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Versículo 13, a parte A diz: deu-se, porém, a Calebe, filho de Jefoné, uma porção no meio de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué. E o versículo 14 diz assim: e Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai. Esses são os 3 filhos de Anak, descendentes de Anak. Bom, nessa porção que estamos falando aí, era a porção que chamava-se antes a cidade Kiriat Arba, né? Que era Kiriat, a cidade do gigante, Kiriat a cidade, e Arba era o gigante, então a cidade do gigante. Isso foi o nome da cidade. Talvez ele fosse o homem ali que criasse terror naquela cidade, ou aquele homem que protegesse aquela cidade quando os inimigos tentavam atacar aquela cidade. Porém, ela passou a se chamar então Hebron, né? E disso vamos falar hoje. Mas eu quero perguntar a você, com este título que falamos, pode a origem de alguém obstruir seu sucesso? Nós acreditamos muito em origens. E nem sempre todas as pessoas, né, que têm sucesso nessa vida ou que buscam sucesso têm uma origem promissora, uma origem prometedora. Nós sabemos disso porque, às vezes, um apelido ou uma brincadeira desagradável pode atrapalhar o futuro de alguém. E quase sempre, no passado principalmente, as pessoas eram conhecidas com filho de quem você é, de onde é que você vem, qual é a sua origem. Para namorar e se casar, muito se perguntava também, você é de qual família? E quando a família não era uma família de status naquele local, naquela cidade, ou a família não tivesse posses, então começavam as primeiras resistências a esse relacionamento, do namoro até chegar ao casamento. Quase todos nós passamos por isso. Isso era coisa mais do passado. Hoje em dia, a sociedade está um pouco mais avançada e talvez nem querem saber muito disso aí. Mas as famílias tradicionais, sim, queriam saber disso. Hoje nós vamos falar dessa origem e se pode a origem de alguém obstruir o seu sucesso. Nós vamos falar de uma pessoa que quase nunca se fala da sua origem, né? Fala sobre ele, fala sobre a constância dele, mas não fala da sua origem. E eu me preocupei um pouco com esta parte para animar a você a acreditar que a origem tua pode falar muito ou pode não falar tanto. Vamos caminhar nesse assunto. Falamos de Calebe. Quem era Calebe? Pouco se sabe de Calebe. Se sabe que Calebe nasceu lá no Egito, né? E que Calebe passou ali 40 anos no deserto com Moisés, né? Ajudando Moisés, sendo fiel ao sacerdócio de Arão. E por aí vai. Companheiro de Josué, foi um dos espias, mas
sempre que se fala em Caleb, fala Caleb, filho de Jefoné. Mas às vezes não preocupamos em ir mais além. E eu quero usar esta mensagem para encorajar a você que é um sem origem, talvez. Uma pessoa que não tem uma fundação, uma pessoa que não tem uma família de status, uma pessoa que não tem uma família honrada na cidade. Eu quero dizer a você que eu conheci algumas pessoas honradas na minha cidade, em Conselheiro Pena. Mas eu conheci pessoas também de famílias honradas ali, que são os mais desonrados da cidade, na sua história. Poucas pessoas sabem da sua verdadeira história dessas pessoas desonradas. Eram terríveis, eram escória da sociedade, mas a família era muito boa. Quem ouvir a história verdadeira dessas pessoas não vai acreditar que elas vieram dessas famílias tão boas assim. Bom, vamos ao assunto então de que a origem conta e às vezes a origem também oprime. Ela conta para o bem e às vezes oprime para o mal, porque muitas pessoas são descartadas por causa da sua origem. Bom, temos aí Caleb. Quase sempre lemos Caleb, filho de Jefoné. Mas em Gênesis capítulo 32, no versículo 12, dá um sinal desta origem de Caleb. Então, ali no capítulo 12, diz de uns queneus, né? E quando você vai ler, Caleb é quenezeu. Se Caleb é quenezeu, pergunta-se, seria Caleb então um hebreu puro sangue? Eu quero dizer a você que os 4 das 5 mulheres de ascendência, né, de Cristo, da genealogia de Cristo, 4 delas eram de origens duvidosas, eram de origens maltratadas. 3 delas foram chamadas duas foram chamadas de prostituta. A outra talvez tivesse outros nomes ali, quando você vai ver que era uma aproveitadora de oportunidade. Isso é da genealogia de Cristo. E a 4ª dessas mulheres, que também era estrangeira, porque as outras 3 eram estrangeiras, esta 4ª mulher também foi uma mulher basicamente abusada. Né? Mas era também de origem estrangeira. Não foi chamada de prostituta, mas quase foi. Quase foi. Só não foi chamada de prostituta porque ela foi escolhida pelo rei Davi para ser a mulher dele. E senão o nome dela talvez ficasse no desmerecimento. Mas essas mulheres, com toda essa acusação e essa falta de origem, para quem não sabe, possivelmente a Batseba era hitita. Então o que acontece? Essas mulheres sem origem assumiram uma posição, está lá dentro da Bíblia, na ascendência de Cristo. Olha que importante isso aí, quando a origem não fala tanto para te prejudicar, ou você não usa as suas origens para se esconder no insucesso. Aqui está mais um deles, Caleb. Caleb, então, era um quenezeu. O que acontece? Quenezeu é porque lá entre os 10 povoados que foram dados terras deles ao povo de Israel, conviveram ali. E Caleb, antes disso, antes na sua origem lá, se você vai perceber, Caleb é da tribo de Judá. Judá, então, quando vem de José, Judá então sai da casa do pai e vai e arruma uma cananeia. E aí Judá então começa a se envolver com cananeus, né, ou com esta cananeia, vivendo ali. Depois que ele tem filho, ele escolhe uma esposa para filho dele, e que é Tamar. E quando você vai perceber, Tamar também não era hebreia. E sucessivamente começa a acontecer histórias dessas mulheres que então envolvidas com este povo, o hebreu, povo judeu, né, povo da linha de Jacó, vem então misturando estas origens até chegar neste Caleb que estamos falando, que é um quenezeu. Né? Quando você vai ver mais tarde, ele tem um irmão que se chama Kenaz,
que possivelmente veio em honra, talvez, desta união ali, desse princípio de origem. Mas Caleb não se curvou à origem, Caleb não se curvou à mistura, Caleb foi fiel lá no Egito, deve ter sido preparado como um bom guerreiro, um bom soldado lá no Egito, trouxe as histórias do Egito e esteve ali com Moisés, ali com fidelidade plena a Moisés, a Arão e a Deus. Ali então ele foi espia, ali ele entendeu uma coisa muito importante, ele foi fiel na ida como espia, procedeu como espia, trouxe fruto de Hebron, né, para que Josué visse o fruto da terra, ou trouxe frutos, porque foi mais de um, de Hebron. Então ele procedeu com fidelidade, não obstante a raça dele tenha sido uma raça misturada entre queneu e a hebreus. Ele não se curvou à acusação de origem, à acusação de mistura. Quando você vai ver lá a Miriam e Arão criticando Moisés, eles criticaram Moisés justamente por causa da mistura. Ele arrumou uma mulher cozida para ser esposa dele, né? Ou um etíope para ser esposa dele. Então, algumas vezes as origens são criticadas. Mas Caleb também tem um ancestral muito longe, de longa data, que era Abraão, que começou com essa mistura de origem quando ele teve a egípcia, né, como esposa ali, né, pressionado por Sara para ter um filho com ela, quando ele coabitou com Agar. Então nós vemos que lá desde o princípio houve uma mistura e que causou alguns problemas, certamente, mas que Caleb não olhou para isso. Caleb não olhou se seria criticado ou não. Ele foi avante. E Caleb então recebe, por ser assim, por essa fidelidade, ele recebe Kiriat Arba, que veio a ser Hebron, como fruto, como prêmio do seu bom trabalho, do seu bom desempenho, não obstante a sua origem. Ele teve sucesso, ele teve ousadia em falar com Josué. Você sabe, Josué, que foi prometido esta terra a mim, Deus falando por Moisés. E agora então, no que lemos, esta parte toca no meio dos filhos de Judá, né? No meio da posse de Judá, foi dado a Caleb, que era da tribo de Judá, a porção de Hebron. E a Bíblia diz que Caleb se empolgou tanto, e como for a promessa dele, ele se empolga, ele vai à luta, e ele pega ali, porque o rei Orão já havia morto, né, na guerra contra Josué, então possivelmente aquela cidade ali estava sendo dominada por esses 3 filhos de Enaque, e o que acontece é que Caleb vai lá, com os seus companheiros da tribo possivelmente, e lutam e botam para correr esses 3 gigantes. Então a terra que tinha frutos, que emana leite e mel, a terra da fartura, Hebron, era dominada também por 3 gigantes. E Caleb então vai cuidar do fruto do bom trabalho dele, do fruto da promessa dele. E ele então andou mais 38 anos no deserto, acreditando que um dia aquele Hebron seria dele, que ali tinha gigantes, mas que ele não ia se curvar a nenhum gigante, ele iria tomar posse daquilo que ia dele. Entusiasmou-se e botou para fora esses gigantes. Caleb, ele deu tanto valor ao prêmio, né? A proposta de prêmio, porque ele não era prometido a ele antes, mas foi prometido a ele pela fidelidade, por ele ter escolhido ser fiel a Moisés e escolhido ter andado com Deus. Que interessante é isso. A conquista dele, não obstante a sua origem, veio por causa da sua fidelidade, a sua bravura e a sua integridade. Essas coisas são componentes de pessoas que querem vencer na vida. Não se vive na vida sem integridade. E se você tentar vencer sem integridade, o seu sucesso será por tempo limitado.
Mas quando você dá valor àquilo que você é, de onde você vem, da sua força, do seu entusiasmo, você trabalha bem o seu caráter, a sua personalidade, para não se deixar prostituir, não deixar que nada adultere aquilo que você é na essência, você vai adiante e luta por aquilo. E Caleb aprendeu uma grande lição. Caleb aprendeu o valor de colocar valores a prêmio. E então Caleb coloca o seu maior tesouro. Depois que ele conquista Hebron e que ele vai rumo a Debir, ele coloca o seu maior tesouro em ação e oferta o seu maior tesouro para o conquistador de Debir. E então disso nós iremos falar amanhã, se Deus quiser. Mas eu quero trazer uma mensagem a você. Você que às vezes é uma pessoa sem nome. Uma pessoa já apelidada muitas vezes com apelidos até desagradáveis. Apelidos que você não aceita, mas não pode combatê-los. Você que vem de lares simples, lares humildes. Eu quero dizer para você que inventaram um ditado aí que dos pequenos frascos é que vêm os grandes perfumes, mas tem um pouco de verdade nisso. Tem um pouco de verdade nisso, porque a humildade ela precede a honra. Todas as pessoas que às vezes foram maltratadas, elas conseguem sair adiante por causa da sua bravura, porque elas não se dobram às dificuldades, porque elas não se curvam às dificuldades. Foi o caso de Caleb. Não importa se eu sou de uma raça misturada, se eu não sou hebreu puro sangue, eu vou à luta. E de 12, ele foi o primeiro, porque estava do lado de Josué, primeiro fiel, os 2 fiéis, os únicos, talvez menos de 20% fiel ao que Moisés propôs a eles e ao que Deus propôs a eles. Então, fidelidade é tudo na vida. Mas segundo lugar é bravura. Não adianta você querer conseguir algo e se dobrar às circunstâncias. Você precisa ir à luta. Você precisa entender que se o leão quer te comer, ele vai ter que lutar. Você não vai entregar de mãos beijadas o teu prêmio para o leão. Você vai lutar e vai lutar com gana, com vontade de vencer. E se você lutar com vontade de vencer como um bom guerreiro, quem sabe o leão vai se dobrar à sua força e à sua ousadia. Você precisa entender que a tua origem não te garante nada, seja ela puro sangue, seja ela de grande status ou seja ela de origem simples. Ela não te garante nada. O que garante você, que você vai vencer, é primeiro a confiança que você tem em Deus, no Deus que te chamou, no Deus que te preparou, no Deus que te amou. Deus não perde uma batalha quando Ele entra na batalha. Então, se você entender isso, se você abraçar isso, se você quiser isso de verdade, Deus irá te honrar. Fidelidade, integridade a Deus é muito importante, é o primordial nesta vida. Não importa se alguém quer te pisar, seja sólido, porque se ele for pisar, ele vai pisar em algo sólido e não em areia movediça. Se a pessoa for tentar te humilhar, ele vai humilhar alguém que sabe o que quer desta vida. Ele vai tentar humilhar aqueles que sabem onde querem chegar. E você, quando você sabe onde você quer chegar, é sinal de que você já conhece o caminho, que Deus já estabeleceu o caminho para você, que o caminho à sua frente será dirigido por Deus. Então, o que falta a você é somente ir à luta. Origens nossas ficam para trás. Sucesso estão pela frente, mas o que nós somos agora é o que contará muito. E sem Deus, sem Jesus presente na sua vida, você já é mais de 50% derrotado. Ou, por que não dizer 100% derrotado? Quando você confia na sua própria força, você não é nada diante deste mundo. Mas quando você confia em Deus, Ele faz de você mais do que vencedor. Porque você tem Cristo Jesus, aquele que já venceu por você, aquele que já lutou por você e aquele que já profetizou que você caminhará em caminhos de vitória.
A promessa de Jesus é nos abençoar, é estar conosco todos os dias das nossas vidas. E Ele mandou o pacote completo que está no Espírito Santo de Deus, que tanto te dá dons, como te dá fruto também do Espírito. Então você poderá caminhar de forma equilibrada, com dons, frutos, sabedoria, obediência à palavra de Deus, temor do Senhor, guardando em você, no teu corpo, a armadura de Deus. Porque a armadura de Deus te veste dos pés à cabeça. Ela te enche completamente. E quando você precisar agir, nada melhor do que a unção de Deus, a unção da sabedoria, do conhecimento, da graça de Deus sobre você. Então você irá vencer. Certamente você irá vencer. Você vai olhar para a vida de Caleb. Caleb, então, venceu e recebeu o prêmio dele. Mas Caleb, com a bravura dele, ele vai colocar esse prêmio que eu disse que vou falar amanhã. E desse prêmio que ele coloca, vem muitas vitórias, muitas bênçãos no que está por vir, porque ali existiu um homem íntegro a Moisés e que, como diz a Bíblia, preferiu ser fiel e caminhar com o Senhor Deus. Por isso que ele diz a Josué, diz, olha, agora eu estou com 85 anos, mas eu tenho a força dos 40, de um guerreiro de 40, um guerreiro experimentado, porque com 40 anos, na geração de Josué, era considerado um guerreiro completo, um homem completo, para ir à batalha, para conquistar, para sair adiante, principalmente se Deus estivesse com ele. Quando Deus está com você, você é um guerreiro vitorioso, um abençoado do Deus vivo. E a sua família é abençoada por causa da tua bravura, da tua integridade e do teu desenvolvimento diante dos desafios dessa vida. Que Deus abençoe você e te guarde no nome de Jesus. Eu volto a perguntar, pode a origem de alguém obstruir seu sucesso? De forma alguma, porque aqueles que têm Deus no coração, nada pode obstruir sua caminhada operando Deus. Quem impedirá? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, mais de 6 horas meditando na palavra do Senhor para trazer esta palavra de graça, de honra, de alegria a você. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, com muito sucesso, no nome de Jesus. Um abraço meu.